Olá, sou Bruno Nunes da Orkan. Na dica dessa semana, vamos aprender um pouco mais sobre a linha S7500, mais especificamente sobre o display da CPU. Todas as CPUs da linha 1500 possuem um display para visualização de informações da CPU, sendo o display parte integrante do produto. O display possui um part number e pode ser adquirido separadamente caso algum problema aconteça. A CPU opera normalmente com ou sem a presença do display conectado. O tamanho pode variar dependendo do modelo da CPU. CPUs até modelo 1513 possuem um display de 1.36 polegadas e CPUs a partir do modelo 1514 possuem um display maior, de 2.4 polegadas. Através do display, podemos ter acesso às seguintes informações. E como você pode conferir no vídeo, através do item Overview, podemos visualizar, por exemplo, o estado de operação da CPU, Run ou Stop, o IP da porta Profinet e também a versão de firmware da CPU. Já no menu Diagnostics, podemos conferir os alarmes existentes na CPU, o buffer de diagnóstico, tabelas de variáveis, o tempo de ciclo da CPU e também o uso de memória da CPU. E sempre que houver um alarme ativo, um triângulo amarelo com exclamação, que é o símbolo do alarme, aparecerá no item Alarmes e ao lado do modo de operação da CPU. E ao acessar o alarme, aparecerá a data, a hora e a descrição do alarme. Como neste caso, que houve um erro no sinal proveniente ali de um canal de entrada analógica, onde aparece o número do canal, a CPU e o módulo analógico onde ocorreu o erro. Os itens Alarms e Diagnostic Buffers são os itens mais importantes em se tratando de diagnóstico, pois obtém as informações sobre as falhas. Em Diagnostic Buffer, podemos, por exemplo, conferir um histórico no modelo em questão aqui, por exemplo, na 1511, é possível consultar um histórico de até 15 falhas, onde a gente obtém a data, a hora e os eventos que foram acontecendo ali na CPU de forma cronológica, nos ajudando a interpretar as falhas, né? Aí ficam registrados vários tipos de eventos, como run, stop, falhas de módulos locais, falhas de módulos em rede. Sempre que um alarme é acionado, um novo evento é atualizado no buffer de diagnósticos. Em Watch Tables, podemos visualizar variáveis. No TIA, podemos criar tabelas Watch para visualização de variáveis e podemos associar essas tabelas ao display. Nessa tabela chamada Variáveis, eu adicionei 3 variáveis, né? Temperatura, pressão e nível, e podemos conferir, conforme você pode ver no vídeo, os valores atuais dessas variáveis. Em Cycle Time, podemos, por exemplo, conferir o tempo de varredura atual da CPU, que está em 1 milissegundo. O mais longo foi de 3 e o mais curto foi de 1 milissegundo. Sendo que esse tempo atual também pode ser visualizado graficamente. E em User Memory, podemos conferir quanto de memória já foi utilizado da CPU, né, em porcentagem, por exemplo. Está dividido aí em Load, Code e Data. Né? Load é o cartão, Code, código, né, programa, Data são dados e também podemos visualizar, por exemplo, quanto de memória retentiva já foi utilizado da CPU. Em Settings, podemos visualizar e até mesmo ajustar alguns parâmetros da CPU. Como, por exemplo, em Addresses, podemos visualizar ou até mesmo alterar o IP, se assim o projeto permitir. Data e hora, podemos visualizar e acertar a data e a hora da CPU. Em Run/Stop, podemos mudar o modo de operação da CPU, né, para Run ou Stop. A opção, por exemplo, Reset, ela permite que a CPU seja resetada, né, a memória RAM, neste caso da CPU, seria aí reinicializada. A opção Protection pode ser utilizada aí para a inserção da senha, né, na CPU. Backups é uma opção onde a gente pode visualizar backups feitos e até mesmo realizar backups do programa da CPU. A opção Lock Unlock Display serve para desbloquear o display. A opção Firmware Update serve para inicializar um procedimento de atualização de firmware da CPU. Já na opção Card Handling, pode ser utilizada, por exemplo, para apagar a aplicação que está no cartão de memória da CPU.
sendo necessário, assim, transferir o programa novamente. E acessando, por exemplo, aqui o item de endereços, a gente pode conferir aqui, por exemplo, na porta X1, o endereço MAC da porta Profinet, o seu nome Profinet na rede e o endereço IP da porta X1, que é a porta Profinet. Já no item Date and Time, a gente consegue conferir em General, por exemplo, aqui a data, a hora e também o fuso horário da CPU. Vou ajustar aqui, por exemplo, para 2021. Mês 10. E vou manter aqui o dia 1º. Vou dar OK para salvar. Está ajustado ali o horário da CPU. No item Run/Stop, podemos, por exemplo, alterar o modo de operação da CPU. Confirmei aqui o stop na CPU, a mesma entrou em stop. Vou acessar novamente o menu e voltar a CPU para modo Run. Portanto, através dessa opção, podemos partir ou parar a CPU. Já no item Modules, podemos conferir, por exemplo, o status dos módulos que estão conectados ali junto à CPU. Vou entrar aqui no item Local Modules. Confira no display que, por exemplo, este módulo DI 1624 volts, ele está ali em falha, né? No caso, o que está acontecendo é que eu inseri esse módulo na configuração de hardware da CPU, porém eu não inseri o mesmo fisicamente ali no barramento, né? Então, aparece aí, por exemplo, que esse módulo ele não está disponível, né? Aqui entrando mais no detalhe, né, do erro, vemos que esse hardware ele não está disponível ou o tipo do módulo está diferente. Portanto, ou o módulo está configurado e não está presente, né, no barramento, ou mesmo poderia estar configurado errado. Já no item Display, encontramos configurações relacionadas ao próprio display ali do 1500, né, como, por exemplo, ajustes de brilho, ajustar o idioma do display, que poderia ser ajustado até mesmo para português. Podemos ajustar também o tempo de economia de energia, né, para ele ficar aceso aí por um determinado período, né, tempo de standby e tempo de atualização de diagnósticos. Podemos conferir o código do display, número serial e também a sua versão de firmware. O display também pode ser personalizado, por exemplo, com o logotipo da empresa, né? Isso é feito através da configuração de hardware lá nas propriedades da CPU dentro do Tia Portal. Espero que tenham gostado da nossa dica da semana. Essas e muitas outras informações estão nos nossos treinamentos online e também presencial. Consulte nossos calendários, siga-nos em nossas redes sociais. Obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!